Se você sente dor nos joelhos, no quadril, no tornozelo ou até na lombar, já parou para pensar ou até olhar, tirar um pouquinho a caixa que envolve os seus olhos? De que problema pode estar, na verdade, nos seus pés? Ou melhor, no calçado em que você usa? Hoje eu vim aqui mostrar alguns tipos de sapatos, dos sociais até os de esporte, para te mostrar o que os calçados que estão no mercado hoje em dia, os mais convencionais possível, o que eles estão fazendo com o seu corpo. Quais são os sinais de que o seu pé já perderam função e como recuperar esta base que o seu corpo precisa para se movimentar? Porque, na verdade, o pé é o primeiro ponto de contato com o solo do seu corpo, com o ambiente, para que você possa se locomover e viver como você quer. E, gente, vamos começar esse tema que eu adoro. Para quem me conhece aqui há mais tempo, sabe o quanto que eu sou fascinada por falar sobre os pés e o quanto que isso é mal conhecido, principalmente pelo senso comum de que nós precisamos estar o tempo inteiro calçados. Eu fiz um post esses dias no meu Instagram e foi uma verdadeira polêmica. Muita gente me agradecendo pelo post educacional de todas as informações que eu trouxe e pessoas que interpretaram mal o post e que têm a cabeça totalmente fechada para sair do senso comum, para não abrir a sua cabeça para uma ideia nova de algo que ela sempre escutou, inclusive de muitos médicos, falando que uma pessoa com fascite deve usar sempre amortecimento, que não deve colocar sandálias mais baixas, que uma pessoa que quer andar na areia mas sente dor deve utilizar de tênis, de uma pessoa que tem problema nos joelhos precisa usar tênis de amortecimento. Isso está levando o seu corpo, não só o seu pé, mas o seu corpo à ruína, porque ele deixa de ser natural e deixa de ser função. O tênis, o calçado comercial não vai te ajudar como a educação, o processo aqui, ó, todo o conhecimento que eu vou te trazer hoje. Então preste muita atenção nesse vídeo, porque conhecimento é liberdade. Você vai depois ter conhecimento para escolher, para discernir o que fazer ou não. Vai fazer o que a Isa está orientando? Ótimo. Vai fazer o que está na minha cabeça do senso comum, da avó que falava que você precisa e as crianças precisam estar com o pé calçado num calçado apertadinho? A escolha é sua, mas você tem o seu conhecimento para poder discernir o que serve para você ou não, tá bem? Já perceberam que desde pequenos nós somos condicionados a usar calçados? Primeiros passos, os calçados entram em nossos pés e depois eles nunca mais saem. Os nossos pés que sim, assim como as nossas mãos, assim como o nosso bíceps, possuem músculos, possuem articulações que trabalham, que devem trabalhar para um corpo em movimento. Assim como o bíceps tem a importância do flexionar o seu cotovelo, como a musculatura intrínseca da sua mão tem para você conseguir pegar as coisas, para você conseguir se segurar em algum ambiente, para escalar alguma coisa, para você viver no seu melhor, não é? Viver no seu dia a dia. Nosso pé tem mais de 33 articulações móveis, ou seja, que precisam se mover para entrar na dinâmica que o pé pede, para absorver impacto, para te levar a caminhadas sem nenhuma dor, para te fazer chegar aonde você quer. São mais de 100 músculos, tendões e ligamentos. E que dentro de uma caixa, dentro de um sapato, ficam esquecidos. Então, conforme você for levando a vida, dores começam a aparecer no seu corpo, acaba-se por achar que é tudo, menos o pé. Você vai no fisioterapeuta, você vai no ortopedista por conta de uma dor no joelho, uma dor no quadril, uma dor na lombar e continua de calçado. E ninguém fala sobre o seu calçado, a não ser que você se queixe sobre dor nos pés, a não ser que você tenha problema no seu quadril ou no seu joelho e corra, por exemplo, faça alguma caminhada, onde se diz que mais impactos geram todos esses problemas no quadril. Será? Nos Estados Unidos, cerca de 75% das pessoas têm algum problema nos pés. Muitas vezes desconhecem que seja um problema, porque, por exemplo, a Joanete é algo genético. A Joanete é algo que faz parte ali.
mas é um problema que você nem sabe. E tem mais. Cerca de 65 a 75% das pessoas utilizam calçados comerciais não convencionais e que não respeitam toda essa dinâmica e função dos pés. Não respeitam, inclusive, o tamanho real do pé. Já pensou que você utiliza um número para quantificar qual é o tamanho do seu tênis? Seja o seu pé mais largo, mais gordinho, mais fininho, com o peito do pé mais alto, o mesmo número para todos os tipos de pé, para todos os tipos de pessoa, todos em uma mesma caixa. Não respeitam, então, a questão da largura, do comprimento real e, inclusive, solados duros, onde o pé não consegue fazer a sua mobilidade devida para um caminhar decente. As formas dos calçados acabam por formar, na verdade, os pés. Ou, ainda pior, deformar esses pés. E ninguém fala sobre isso. É como tentar escrever utilizando de luvas de borrachas grossas. Você até tenta manusear os seus dedos ali dentro, mas não consegue se mover de forma adequada e livremente. E é exatamente isso que acontece nos seus pés. Então eu quero trazer como exemplo aqui para vocês uma anatomia do pé, onde, ao pisar, ele faz todo um movimento importante para, inclusive, absorver impacto. Toda uma dinâmica entre os ossos que precisam haver mobilidade não acontece quando nós estamos em calçados convencionais. E vamos à prática para você entender. Eu tenho aqui 2 calçados. Um calçado comum para as atividades físicas, que é designado para corrida. E ele é designado hoje em dia para tudo. As pessoas vão ao mercado, vão à farmácia, passeiam com tênis desse jeito, utilizam para curar a fascite, mas ele é um tênis de corrida, que eu vou entrar num mérito num outro vídeo. Então, se você é corredor, se você é entusiasta da corrida, se você quer correr, mas tem medo de correr, eu vou falar sobre tênis como amortecimento e a questão da dor nos pés, da dor no joelho, da dor no quadril, da dor na lombar. Mas voltando aqui, veja que ele é um tênis designado para corrida e ele não tem toda a mobilidade necessária para o pé, certo? Outro calçado, um calçado social, que novamente, ele só tem essa leve flexibilidade aqui, que é muito pouquinha. Aqui o tênis de corrida, ele teoricamente não tem essa função, porque ele já tem essa biqueira mais alta, o que já faz essa função aqui, mas o pé em si, ele não se movimenta, meio que o tênis faz você andar sozinho. E aqui eu tenho um tênis bem mais rígido. Um tênis aqui também, um calçado, que tem uma biqueira, certo? Então, pés mais largos vão ficar mais apertados aqui dentro. Da mesma coisa aqui. Esse é um pouco mais largo, mas ainda assim ele vai afunilando, não respeita o formato do pé, que na grande maioria das vezes não é desta forma aqui. E o que acontece? A dinâmica entre os ossos que precisam acontecer acabam por ficar aqui espremidos, congelados. Se eu tenho amortecimento, se eu tenho todo um acolchoado que protege, uma palmilha que protege esses meus ossos, que deixam ele aqui seguros, o pé está aqui o tempo inteiro engessado. Eu me movimento, mas aqui não há movimento. Quando você tira o calçado, é claro que você vai sentir dor, que você vai sentir diferença. Ou ainda, quando você vai à praia, quando você coloca um chinelo, você não consegue ficar porque começa a doer o seu joelho, começa a doer o seu quadril, começa a doer a sua lombar. Será mesmo que você precisa ser dependente de um calçado? Será mesmo que isso é natural? Ou será que, aos médicos indicarem isso, nós só estamos jogando a poeira para baixo do tapete, para você não ver que está sujo, fingir que está tudo bem, mas os problemas só estão se acumulando lá embaixo. Porque se aqui não se movimenta, o impacto vai acontecer nas regiões vizinhas, o corpo está todo conectado. Então vai acontecer impactos no seu tornozelo, impactos no seu joelho, impactos no seu quadril, cada um vai responder de uma forma. Sem contar que o pé também tem uma função muito importante de sensor.
Existem milhões de terminações nervosas na sola do seu pé que mandam informação do solo, do ambiente para o seu cérebro, para que você consiga entrar em equilíbrio. Se você coloca amortecimento no seu pé para viver, se você coloca plataformas, por mínimas que sejam, no seu calçado, é como se você estivesse sobre um bloco de isopor. Essas terminações nervosas não conseguem trabalhar. O corpo responde com instabilidade, com desequilíbrios, e você já viu quanto os idosos acabam por cair? Tem a questão sim da perda muscular, mas já viu como é o pé dos idosos? Cada vez mais apertados em calçados, na verdade sequer ficam descalços, e este pé que tem uma importância fundamental, inclusive para eles terem mais função e mais independência, está ali fadados de novo dentro de uma caixa. Agora, como saber se os seus pés já perderam a função dentro de tudo que eu falei aqui e você passou desde sua infância até a sua vida adulta agora em calçados sem saber de nada disso, o que eu disse? Uma pausa rápida no vídeo para contar para vocês, para confirmar que movimento e performance vai muito além do calçado. É conexão com o chão, primeiramente. Começamos de baixo para cima. E eu estava justamente treinando Aerox. Morri nesse treino. Junto com a Fit of Tomorrow, que inclusive está de campanha de aniversário agora em setembro. Eles querem ajudar vocês a construírem uma nova jornada de conexão, de presença e de saúde através do chão, através dos pés, em um ambiente muito mais saudável, para vocês saberem mais, entenderem sobre todos os lançamentos, todas as novidades e o que eles estão trazendo para vocês. Acesse o link da descrição no vídeo aqui, o site, para entender todos os pormenores que você também vai ser beneficiado, a sua saúde vai ser beneficiada e você também conta com o meu cupom ISAFISIO para garantir o seu desconto. O primeiro ponto, equilíbrio fraco. Você consegue ficar pelo menos 30 segundos sobre o seu pé descalço em uma perna só, equilibrado? Dedos imóveis. Consegue manter independência no movimento entre os seus dedos? E claro, a dor nos pés que te acompanha e você está dependente de calçado. Isso é um sinal claro de que o seu pé já não está fazendo a função dele. Pés que não trabalham direito levam compensações claras para o tornozelo, para o joelho, quadril e até, quem sabe, a lombar. Tá bom, Isabela, então eu vou viver descalça. Então a minha vida vai ser descalça. Olha, não vou dizer que é uma má ideia, mas eu também tenho clareza de que o mundo evoluiu, que nós precisamos de calçado. Eu não sou das cavernas, gente. Eu quero trazer conhecimento para vocês. Agora, como identificar o calçado mais adequado possível? Para mulheres, nós podemos contar com rasteirinhas, principalmente se você mora no calor. As rasteirinhas que têm o apoio central no dedo, que não fecham os dedos dos pés. Tem muitas sandálias que eu encontro por aí, gente, que eu vejo as pessoas onde o dedinho tá para fora, onde os dedos estão espremidos dessa forma. Utilizem de forma estratégicas de chinelos, de sandálias onde os pés estão mais respeitados. E respeitem, então, a largura do seu pé. Não prendam os seus dedos. De preferência, que sejam sandálias. Chinelos, onde não há base de suporte no tornozelo, vai gerar a outros problemas que eu não vou se atentar aqui no canal, tá bom? Não que é um problema se isso não faz frequência no seu dia a dia, tá? Mas de preferência, principalmente se você sofre com dor nos pés, dor nessas regiões onde eu falei, de sandálias e não de rasteirinhas. E vamos emendar isso aos 5 Fs, que seriam em inglês, não é a designação disso, de como você vai encontrar um melhor calçado para comprar. E eu trouxe aqui um exemplo de calçado, que é um barefoot. Barefoot em inglês significa descalço, que nada mais é do que a designação para calçados também, que são os mais respeitadores do pé possível. Então, por mais que você tenha que estar calçado, esses calçados respeitem a anatomia do seu pé e deixem ele o mais natural possível, quase como se estivesse descalço, mas ainda assim protegidos.
tá? O primeiro deles, emendando então sobre as rasteirinhas, é estar fixo. Então, o F é fixo no pé. Tênis, sapatos, é muito mais fácil, não é, da gente designar. Calçados que estejam firmes no solo. Crocs não é um calçado fixo. Chinelos não é um calçado fixo, onde essa fixação ela está também no tornozelo. E se eu tenho um chinelo em que eu não tenho essa fixação, o meu tornozelo, o meu pé acaba por ficar rígido para segurar o sapato ali dentro. Então, dê preferência por calçados onde eu tenho essa segurança da fixação no meu pé. Formato do seu pé. Então veja, esse daqui é o tênis que eu quero mostrar para vocês, da Fit of Tomorrow. É uma marca brasileira, pioneira em barefoot no Brasil. Eu estou testando, quero fazer um vídeo só específico sobre essa marca para vocês, porque é um dos melhores que eu já experimentei no quesito de firmeza, tá? Para os treinos, para quem treina, isso aqui é maravilhoso. Veja que quando comparado ao New Balance, que todo mundo acha que é o melhor do mundo, olha a diferença entre o solado. Eu tenho o solado mais largo. O meu pé, como vocês podem ver aí nessa imagem, ele é mais gordinho. E eu preciso ter uma base mais alargada do sapato para que o meu pé esteja confortável ali, para fazer as mudanças e as movimentações necessárias durante um treino, durante uma caminhada e durante, inclusive, o meu dia a dia. Então, bases alargadas do seu calçado. Experimente o seu calçado estando em pé e coloque o seu pé acima do tênis, acima do seu calçado. Se o seu dedão está saindo para fora, se o seu dedinho está apertado, estão ali estreitos, não é um bom calçado a se comprar. Próximo F é de flat, ou seja, reto, sem nenhuma base, sem nenhuma plataforma, sem nenhum salto. Os saltos levam a encurtamento do tendão de Aquiles, levam a encurtamento da fáscia plantar, levam a limitações de movimento do tornozelo, e isso a longo prazo traz muitos problemas, gente. Então, quanto mais finos, isso aqui até parece uma plataforma, mas não é. Isso daqui é o desenho do solado, tá bom? Ele é realmente base firme no solo, para que a gente possa ter esse trabalho dos pés também de sensores para o cérebro. É importante também que eles sejam, na verdade, fundamental. F de fundamental e flexíveis. Então veja, eu mostrei para vocês esses calçados aqui, que são duros, que não respeitam. E este é um calçado totalmente flexível, onde o meu pé vai ter muito mais liberdade para trabalhar aqui dentro. E é importante também que ele tenha a sola fina. Então aqui eu tenho uma palmilha que ela até tem um pouquinho de amortecimento aqui, mas ela é também designada para pessoas que estão no início dessa transição de calçado. Então esqueça palmilhas, tá bom? Esqueça amortecimento. Quanto mais fino, mais o seu corpo sente o solo e melhor para os seus pés. Claro que é muito importante você fazer uma transição gradual, se você sentir dor no seu pé, entre um calçado duro, um calçado com acessórios e um calçado barefoot, que vai ser tema para um outro vídeo. Mas eu já quero trazer essa primeira consciência para vocês e que vocês passem lá no site da Fit of Tomorrow para dar uma olhada nos modelos, se você tiver que investir em um calçado para treinar, para fazer um esporte, que seja num calçado mais respeitador. E vocês podem aproveitar o meu cupom de desconto ISAFísio para garantir já o seu tênis mais amigo dos seus pés. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida deixa aqui para mim nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.